Esta igreja tem estado em meio à luta. E quando Jesus fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, ele estava dizendo que a igreja ia lutar. Ele estava dizendo que o diabo iria se levantar contra a igreja. Mas a igreja jamais perderia uma batalha. Aleluia. Ou talvez poderia perder uma batalha, mas jamais perderia uma guerra. E quando eu falo isso, me vem à mente algo que aconteceu nos anos 70, na era cristã, logo após o nascimento e morte do Senhor Jesus. A Bíblia, ou a história diz que Tito entrou em Jerusalém, destruiu a cidade completamente. A cidade foi completamente destruída. Quero abrir um parênteses para dizer que eu já fico alegre porque eu vejo a minha pastora ali atrás, o pastor está aqui do lado. Obrigado. A igreja então passou por algo terrível. Jerusalém foi completamente destruída, porque cumprindo-se aquilo que Jesus dizia: não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Jerusalém foi espalhada, a igreja quase se acabou. Mas quando nós encontramos ainda no meado do século 3, a igreja, depois que o Império Romano se dá por convertido e a igreja aceita, e depois não era nada daquilo, ele estava querendo entrar simplesmente apenas no meio do povo de Deus, e muitas outras coisas como adorações a ídolos pagãos começaram a vir. Houve então uma segunda perseguição e a igreja se espalhou. Foi aí que deu-se o grupo familiar Jesus em cada lar, e a igreja subsistiu por causa dos pequenos grupos. E aí a Bíblia diz que o Senhor levanta em meio ao século 3 um homem chamado Martinho Lutero, e esse homem se levanta como remanescente de Deus. E eu fico imaginando, Jesus estava certo quando ele dizia que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode tentar contra a igreja, pode lutar contra a igreja, mas a igreja é vitoriosa. Quantos recebem, adore ao Senhor. Ramanassuri canta. Quantos são igreja, adore. Quantos são igreja, adora. Não adianta o diabo levantar contra você, não adianta o inferno levantar contra você. Você é invencível, porque Jesus disse: as portas do inferno. Fala, as portas do inferno não prevalecem contra a minha vida. Diga: Satanás, eu recebo de Deus agora uma palavra de autoridade, e eu te digo: fora do meu caminho, porque você jamais me vencerá. Aleluia, aleluia. A igreja tem sofrido, a igreja tem passado por situações, e eu fiquei perguntando: Senhor, o que essa igreja tem para ser tão poderosa? O que essa igreja tem para ser tão forte? Porque a igreja, eu e você, e nós juntos, somos uma instituição tão forte que o diabo pode fazer extra. O diabo pode trabalhar 25 horas por dia. E eu quero abrir um parênteses para dizer: não tem como, ou não tem uma época que a igreja cresce mais do que quando o diabo se levanta. Quer ver o crente ficar cheio do poder? É o diabo se levantar, porque ele não estava orando nada, ele não estava jejuando nada, mas quando Satanás se levanta e ele sabe que não pode perder a coroa da vida, ele dobra o seu joelho e vai orar, ele dobra o seu joelho e vai falar com Deus, e a glória do Senhor, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce quando recebe a glória do Senhor. Charamalassuri cantaramas. Senhor, que poder é esse que a igreja tem? Por que essa igreja é tão poderosa? E o tema da mensagem nesta manhã é a supremacia de Deus e as ferramentas da igreja.
a supremacia de Deus e as ferramentas da igreja. Quando eu estava a meditar, querendo entender que poder é esse que a igreja tem, por que essa igreja ela não se vence, ninguém consegue parar a igreja, ninguém consegue deter a igreja, o que essa igreja recebeu de Deus para ser tão forte? Porque existe coisa que acontece conosco hoje, que a gente pensa, Senhor, se fosse há 10 anos atrás, eu chutava o balde. Se fosse há um tempo atrás, eu estava até morto, porque eu não aguentava isso. Mas hoje você aguenta, hoje você resiste. Que poder é esse, meu Deus? Eu não sei se você já te perguntou. Eu estava conversando com o meu pastor algum tempo atrás, e olha, Israel, o que eu aguento hoje, eu não aguentava no passado. Era 2 tempos a gente resolvia as coisas, mas hoje aguenta, porque quando acontece alguma coisa, a gente vai chorar e vai dizer, Senhor, eu preciso de revestimento. Aí vem o poder sobre a igreja, aí vem o poder sobre a igreja. Que poder é esse? Fala comigo, Senhor, revela para mim que poder é esse que a igreja tem. Nós sabemos que a Trindade é dividida na história tem 3 partes. Nós temos o período em que o Criador ele age diretamente, é claro, com o auxílio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em todo o Velho Testamento nós vemos Deus agindo diretamente e pessoalmente. Mas então, vencendo todo o Velho Testamento, nós entramos então no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vemos o Senhor Jesus agindo. Deus sai de cena diretamente, mas auxiliando através de Jesus, também com o Espírito Santo. E quando fecha os 4 evangelhos, nós vemos Jesus saindo de cena com o Pai e o Espírito Santo entrando em cena. Essa é a era em que nós vivemos. O Espírito é que está em cena, mas o Pai e o Filho estão auxiliando. Então, quando nós queremos dizer que Deus e que Jesus está, nós dizemos que eles estão na presença bendita do Espírito Santo. Eu quero nesta manhã separar essas 3 coisas. Primeiro, Deus na história. Quem é Deus? O que Deus deixou como legado para esta igreja? O que esta igreja tem da parte de Deus? Quando eu vou em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 15, eu ouço a Bíblia dizendo: eis que os olhos do Senhor estarão sobre este lugar. Sabe a primeira coisa que a igreja tem de Deus? Ela tem os olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre a igreja. Os olhos de Deus estão sobre a igreja. Não adianta Satanás arquitetar plano, armar laço. Deus está vendo. Ele vai te dar um livramento, porque os olhos de Deus. Davi diz: esconder-me-ia em esconderijo algum que o Senhor não vê. Fala comigo, a primeira ferramenta que a igreja tem de Deus são seus olhos. Irmão, os olhos de Deus estão sobre a igreja como tocha. Aonde a igreja vai, Deus vai atrás com os seus olhos. Satanás não adianta arquitetar plano, oh, aleluia. Eu falo isso e sinto algo de Deus, aleluia. É por isso que você não é derrotado, igreja. É por isso que Satanás não consegue te pegar, porque quando ele arma o laço, Deus fala: filhinho, como ele disse para Isaac: Isaac, não desça ao Egito, habita em Gerar. Em outras palavras, Satanás tem um laço armado para você lá, mas fique aqui que eu vou te abençoar. Fique aqui que eu vou te abençoar. E que ver ser amaldiçoado é sair dos planos de Deus. Fique debaixo dos olhos de Deus. Fique debaixo dos olhos do Senhor. A segunda coisa que a igreja tem de Deus: os ouvidos. Tudo que diga, tudo que faça, em forma de louvor, em forma de adoração, em forma de sacrifício, o Senhor está ouvindo. Deus está dizendo: olha, Salomão, os meus ouvidos estarão abertos. Quer receber vitória? É só adorar. Quer receber vitória? É só clamar. A Bíblia diz que Deus se levanta e diz para Moisés: Moisés, ouvi a aflição do povo.
ouvi as suas orações e vi o seu clamor por causa dos exatores. Aleluia. A igreja quer abalar os céus, a igreja quer demolir o inferno. É só começar a orar e adorar a Deus. Aleluia. Deus se coloca de pé e diga, fala. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, meia-noite, cárcere inferior, 10 portas para dentro, do corpo todo quebrado, todo machucado. E eles olham e dizem, olha, o corpo está ferido, mas a garganta está boa, e o ouvido de Deus está aberto. Vamos adorar, vamos falar com Deus. E de repente começou a adorar, 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 adorar. Deus se coloca de pé e disse, nunca vi isso. O homem está quebrado, está machucado, poderia muito bem amaldiçoar, mas está adorando. Miguel! E ele chega e diz, pois não, Senhor, fala. Olha, eu tenho uma obra para você lá na terra. Tem 2 homens que estão quebrados, machucados, mas eles sabem que o meu ouvido não está tapado para que não possa ouvir. Desce lá, desce lá, desce, 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 desce. Ramachara, cantarama, cantaramacai. Receba, receba algo de Deus nesta manhã. E a Bíblia diz que quando Deus começou a mover, houve um terremoto, um terremoto, um terremoto, e as prisões caíram por terra.